Sejam bem-vindos ao primeiro DataCast. Eu sou o Eduardo, sócio do Gustavo, e hoje começa o primeiro dos encontros para contar um pouco da nossa história, um pouco da nossa caminhada, nosso planejamento e trazer um pouco da Data3 para vocês. Gustavo, seja bem-vindo. Hoje damos início à nossa jornada de podcasts. Muito prazer ter você aqui conosco. Então, como o Eduardo comentou, a gente idealizou esse ano tentar uma aproximação com o cliente, com o corretor, e nada melhor do que a gente ter o primeiro podcast, né? Falando um pouco da nossa história. Por que a gente escolheu empreender, por que escolheu incorporar, quais são as bases que a gente tem. E da melhor maneira de começar seria contando um pouco da nossa história, né? O Eduardo vai começar. Bom, falar um pouco da nossa história sempre é muito fácil, mas agora parece difícil, né? Sempre tivemos esse intuito de começar a construir e exploramos diversos âmbitos, inclusive da construção civil, tanto alterando o uso como o porte das construções. Vamos construções menores residenciais, vamos para maiores comerciais, licitações, para onde a gente vai caminhar. Bom, mas lá atrás, como que tudo exatamente começou, né? Eu e o Gustavo, nós nos conhecemos na universidade, somos de turmas diferentes, mas por ambos estarem morando em Itapema, ainda hoje, inclusive em Itapema, acabamos nos aproximando e aos poucos fomos estreitando laços, trazendo afinidades também e valores em comum, que no fim é o que mais importa. Então, logo após nós sairmos da jornada acadêmica, né, tiveram especializações posterior a isso, mas seguimos para caminhos diferentes, especialidades diferentes, justamente para nos complementarmos e, naturalmente, não sabemos de tudo e para isso agregamos mais pessoas hoje para o grupo, justamente para nós termos um serviço completo, um serviço de excelência, né? E as pessoas sempre perguntam como é que surgiu isso para cada um de nós, né? O intuito de construir. Como é que foi para você isso, Gustavo? Claro que para mim isso já é familiar, né? Mas conta um pouco como que foi esse sentimento para você de sair de um prestador de serviço e começar a fazer a própria construção. Então, como o Eduardo complementou, iniciou a conversa, a gente se conheceu na graduação, nós dois somos formados em Engenharia Civil pela Univale de Itajaí. Então, no final da graduação, ali nos últimos períodos, como a gente era da mesma cidade, a gente começou a ir junto para a faculdade. A gente ia no mesmo veículo, tudo mais, dividia as custas, e lá foi surgindo uma afinidade, igual o Eduardo comentou. Muitos valores a gente foi identificando ao longo da faculdade. E o Eduardo era de uma turma anterior à minha, então ele se formou antes. Ele se formou 6 meses antes, eu me formei depois. A gente sempre tem aquela ideia, meu Deus, a gente vai se formar, o que a gente vai fazer? Né? Sempre fica aquele frio na barriga. Então, a gente começou a conversar e a gente fez uma pesquisa de mercado na cidade aqui ao lado de Itapema, que é Tijucas. A gente buscou, cara, acho que ficou uns 8 meses, né? Buscando terreno, fazendo projeto, fazendo custo, fazendo planejamento, garimpando, para a gente realmente começar nessa área. Então, aí a gente fez toda essa pesquisa e a gente sentou com nossos pais. Então, a gente sentou com nossos pais e falou o seguinte, a gente tem a ideia de começar a construir assim, assim, assado. E em conversa com eles, eles comentaram, por que vocês não tentam conseguir um investidor? Né? Alguém que compre a casa ou invista em vocês. E a gente passou ali mais 4 meses procurando essa pessoa. Em paralelo a isso, já estavam aparecendo umas oportunidades. Como o Eduardo já estava formado um pouco antes, ele já tinha um projeto ou outro que ele fazia e tudo mais, começou a aparecer mais coisas para a gente. E a gente queria construir. Mas a gente foi atrás desse investidor e não conseguiu. Há vários descréditos. Vocês são recém-formados, vocês são muito novos. Nananã. Então a gente falou, cara, quer saber? Vamos focar na engenharia. Lá na frente, quando der a oportunidade, se der a oportunidade, a gente volta para a parte da construção. E foi isso que aconteceu. Então a gente se formou, ficou ali 4 anos na função de engenharia. O Eduardo na especialização dele na parte estrutural, eu focado mais na parte de planejamento e orçamentação. Então a gente formou a Potter Tagliari Engenharia como 2 pessoas que não fazem o mesmo serviço. Ele fazia um serviço, fazia outro, e a gente foi assim nesses 4 anos. Aí em 2021 para 2022 surgiu a oportunidade
de a gente, de fato, voltar para a parte da construção. Foi onde a gente parou, a gente contratou alguns conselheiros, que ao longo do podcast, a gente vai trazer eles para conversar aqui, para explicar um pouco mais. E a gente foi montando e moldando a parte jurídica, a parte contábil, a parte de comercial. Porque assim, nós somos engenheiros. De obra a gente entende. Agora, de venda, aí é um pouco mais complicado. Então a gente teve que se amparar nesse quesito. Porque a gente sabe que a nossa região aqui é muito boa. Tem até um comentário que o pessoal fala, entre aspas, né? Tudo que faz, vende. Na verdade, não, né? Com esses anos de engenharia que a gente tem prestando serviço para algumas construtoras, a gente viu que não é bem assim na prática, né? Por trás das cortinas, né? Exatamente, por baixo dos panos, né? Então, o que acontece? Hoje, um grande gargalo disso é a construtora saber realmente quanto custa. Quanto custa a minha fundação? Quanto custa a minha estrutura? Então, a pessoa não sabe. Ou depois que terminou uma obra, tá, quanto eu gastei na minha obra? É sempre um número, não vou falar chutado, é um número imaginário, assim, baseado em dados meio informal, assim, né? Especulados, né? Até a gente, sendo engenheiro, a gente sempre trabalhou muito com dados. Então, até por isso que o nome da construtora remete um pouco à parte de dados, né? Na hora que a gente foi conceber o nome, o Eduardo trouxe a ideia e ele pode explicar um pouco melhor do que a gente tinha pensado na época. Inclusive, aproveitando o gancho, a melhor coisa que nós fizemos na vida foi ter postergado a construtora. Com certeza. Porque esse chão percorrido durante o tempo que não existia mais a construtora e existia o foco na engenharia, ele justamente embasou várias coisas e decisões que a gente pôde tomar hoje com mais certeza, mais assertividade, para não cair em buracos futuros, né? A gente pode tirar as questões de ética e valores e ir apenas para conhecimento básico, conhecimento sobre construção civil, e é impossível nós dizermos que teria o mesmo sucesso ou seria melhor se tivesse feito naquela época. Isso é impossível negarmos que hoje é o melhor momento para nós fazermos isso. Com base nos profissionais que nós nos tornamos, né? Perto dos profissionais que éramos recém-saídos da faculdade. Isso não é algo individual nosso. Isso é para qualquer profissional que sai e ele é colocado ali solto no mercado de trabalho, ele vai apresentar várias dificuldades inclusive a parte de venda, como é que nós poderíamos trabalhar a parte comercial, a parte de venda, sendo que nós não sabíamos nem vender o nosso próprio projeto, né? Então são aprendizados, calos, cicatrizes, muitas coisas boas colhidas e ao longo do caminho também, que são os assuntos dos próximos podcasts, são as pessoas que nós encontramos nesse caminho, nessa jornada e que nos melhoraram muito a qualidade dos nossos serviços prestados. Então, como o Gustavo falou, o nome Data3, ele remete à parte de dados, certo? E nós, inicialmente, tínhamos pensado somente na parte de incorporadora e, posterior, colocamos a parte de construtora. A empresa de engenharia, ela continua existindo. Ela é uma prestadora de serviços da Data3, inclusive. Continuamos atendendo todos os nossos clientes, melhorando o nosso serviço, aumentando a empresa. Inclusive, em breve, teremos que nos deslocar daqui por conta de espaço físico, graças a Deus. Mas é isso. Hoje, a Data3, ela é formada por especialistas, cada um no seu galho, cuidando do que foi treinado a cuidar, dando o seu melhor. Então, assim, esses anos que a gente prestou serviços, tanto da parte do estágio durante a graduação, quanto a parte já de formação, a gente conseguiu aprender as más e boas práticas que o pessoal pratica, né? Então, a gente foi aprendendo com donos de construtoras, com funcionários de construtoras, com clientes e tudo mais, saber o que seria certo e errado. Hoje, tudo que a gente faz na vida tem uma lei que existe, né? Tem lei para tudo. Então, tudo que foge dessa lei é errado. Então, hoje a gente sabe que existe N práticas de N coisas no mercado. Então, a gente foi aprendendo de fato o que seria errado e certo. Então, isso eu acho que é um dos maiores ganhos para a gente. Então, até as pessoas que estão junto com a gente hoje nos assessorando são pessoas que a gente conheceu nesses anos de engenharia, né?
Então, que nem o Eduardo comentou, a gente foi criando casca e principalmente, né, coragem, né? Que esse ramo de incorporação é um ramo bem... todo mundo olha para nossa região e pensa, nossa, é um ramo muito bom, dá dinheiro. Claro, qualquer empresa bem planejada e bem pensada dá dinheiro. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu vou abrir uma loja. Se tu abrir a loja com um planejamento e tudo mais, vai dar certo. Só que esse é o grande gargalo de todo profissional, né? E a parte mais interessante que a gente vê, agora uma parte minha, que eu fiquei bastante frustrado durante esses anos de engenharia, era, por exemplo, a gente prestava serviços para clientes. Esses clientes eram donos de construtoras. Quando a gente chegava com uma solução num projeto ou na execução, às vezes o cliente não aceitava a nossa sugestão. E a nossa sugestão era justamente para evitar um problema futuro. Então ele acabava ignorando e, obviamente, lá na frente dava esse problema e a gente tinha que resolver o problema. Então isso foi acabando frustrando um pouco, porque a gente poderia ter evitado esse problema se tivesse feito certo. E não é assim, é uma coisa que até o Eduardo tem. O dinheiro é bom, mas não é tudo, né? Então hoje um dos valores que a gente preza é muito isso, né? Ser ético e certo. Por mais que a gente possa perder dinheiro, possa perder qualquer coisa, o certo é certo. Uma coisa também que a gente tem muito aqui dentro é a palavra, né? Quando a gente combina alguma coisa, a gente faz contrato, faz tudo, quando a gente combina algo, tá combinado. Por mais que a gente já tomou prejuízo em alguns projetos, porque a gente falou que ia fazer e a gente fez. Isso é uma coisa que a gente traz de família, né? Então a gente traz para a empresa de engenharia e para a construtora. E a gente passa para nossos colaboradores também. Que não tem como hoje a gente ter pessoas que trabalham para a gente não pode confiar nelas. A pessoa não ter palavra, não ser ética, não fazer o que é certo, né? Então, eu acredito que a Data 3, tudo tem que acontecer por um motivo. A Data 3 foi um marco na nossa vida, né? Então, a gente está indo devagar, degrau por degrau, sem pressa, sem ser afobado. Estamos conhecendo novas pessoas também que estão nos auxiliando a isso. Então, a gente está crescendo, estamos contentes com o resultado, até porque a gente não tem família de construtor, por exemplo. A gente iniciou realmente do zero, mas com tudo isso bem planejado, bem sólido. A gente não começou, vamos começar e ver o que vai acontecer, né? E até a localização, nós trouxemos uma pegada construtiva diferente, abordamos obras com um tempo de lançamento mais longo, justamente para acompanhar o crescimento da cidade e também trazer um valor mais real, né, pro apartamento. Por exemplo, o Wonder hoje, onde ele está lançado, ele foi feito um estudo de localização, trazendo todas as benfeitorias futuras, as benfeitorias já instaladas e compilando isso para trazer o que nos faria bem em nossa vida atual, né? Por exemplo, hoje o posicionamento do Wonder para um casal com um filho ou um casal onde ambos trabalham seria excelente. Você consegue fazer todas as suas atividades sem pegar nada de trânsito, sem ter nenhuma incompatibilidade de translado, né, que a gente chama. Então, isso é um estudo que ele é desenvolvido em paralelo a todas as benfeitorias de engenharia que nós aplicamos no Wonder, que são coisas que vão aparecendo e uma das coisas que está no nosso sangue, no nosso DNA, é justamente incorporar o novo, para que seja melhorado, refaz o processo, refaz, até que você atinge um limite executivo, né? Então, Porto Belo, hoje, ela apresenta muitos mais fatores, ela é mais claro para nós investirmos lá em Porto Belo do que investirmos em Itapema, que já existe uma saturação de mercado, já existem grandes marcas consolidadas, mas que não é um problema elas existirem, mas sim que pequenas marcas que querem trazer o novo, elas têm um pouco de dificuldade de entrar nesse mercado. Então, Porto Belo, ela tem portas abertas para muitas pessoas e também ela tem o aprendizado com Itapema, que aprendeu com Balneário, que aprendeu com outras regiões. Então, as tomadas de decisões em Porto Belo referentes à infraestrutura e à qualidade de vida, que é algo que a gente quer e consegue e tem que colocar nas edificações, não só Data 3, mas
do ramo construtivo por ser como um todo, né? Isso tem que ser implementado dentro de uma edificação. Essa qualidade de vida, ela vai ser acentuada em Porto Belo, por conta já das obras futuras que todos já estão sabendo e as que já foram aplicadas, né? Como o Eduardo abordou, as principais dificuldades que a gente teve, antes de tudo, foi escolher uma região, né? Como a gente já fazia estudo de viabilidade, que para construtoras, analisava permutas e tudo mais, a gente sabia da dificuldade da inserção do mercado em Meia Praia, Itapema e de Porto Belo. Então, assim, a gente fez o Itapema é hoje, né? Itapema está acontecendo hoje. Porto Belo está crescendo. Então, a gente viu muitas oportunidades ali. Tanto da parte de prefeitura, tanto da parte privada, todo mundo está se mobilizando para o crescimento de Porto Belo. E, além disso, a gente teve bastante, vou dizer assim, vou mudar um pouco. Quando a gente começou a planejar a empresa, sentar para conversar, o primeiro tópico que a gente fez foi as objeções. Lembra lá atrás? A gente fez as objeções, o que o pessoal iria abordar para a gente, que não ia conseguir vender, não ia conseguir nos atender, não ia acreditar na gente e tudo mais. E naquela época a gente abordou todas as objeções. E a gente sempre foi bem transparente com todo mundo que a gente conversa. O pessoal chega, vocês querem uma permuta e tal? Eu falei, cara, sim, mas a gente é construtora nova. A nossa obra vai começar em 2025. Então o pessoal já sabia de cara, a gente era bem transparente em tudo. A gente não gosta de ficar... daí o corretor chega lá na frente, pô, mas vocês não falaram que era construtora nova. Não, na verdade a gente é construtora nova. E falar em 3 anos, 4 anos de lançamento, há 2 anos atrás, sim, era um negócio absurdo. Era absurdo. Não era algo comum que as pessoas praticavam. E sim, meses após nós começarmos com isso, a gente já começou a ter contato com outras construtoras que elas já estavam fazendo lançamentos até mais longos. Porque o mercado estava pedindo isso. Porque a região teria que crescer, né? Exatamente. Ali na região que era um Onder, se a gente começasse a obra, por exemplo, ano passado, não iria fazer sentido. Porque a região demanda o crescimento. A gente estuda, como o Eduardo comentou, a gente estuda a região. A gente não vai lá e escolhe, esse terreno aqui é bom, vamos começar aqui. Não, a gente faz o estudo da região justamente porque a gente precisa vender. A gente precisa ter argumentos de venda para o nosso cliente, para o nosso corretor, para o corretor passar para o cliente. Então a gente monta tudo isso e com isso a região precisa ser estudada. Então as objeções eram, construtora nova, eles são novos, não tem obra entregue e tudo mais. A gente já sabia disso. Mas a gente lá atrás já se blindou e já entendeu, cara, todo mundo começa pelo primeiro. Não tem como uma construtora começar com 2 obras prontas. Não tem como passar essa fase. Todo mundo que abre uma empresa passa pelo primeiro ano de empresa, então já não começa no segundo ano de empresa. Então, assim, a gente tem a cabeça bem focada no nosso objetivo, por mais que a gente tenha tem que esperar o tempo passar, né? A gente vai começar as obras, começar a entregar, a gente vai ter mais crédito, não é um problema. A gente só quer transparecer tudo isso para não ficar querendo que talvez a gente está escondendo alguma coisa ou assim. A gente conhece a nossa região, sabe dos casos antigos de construtoras mais novas e tudo mais, mas a gente está alicerçado na empresa de engenharia, nós somos engenheiros, então a gente tem tudo bem pensado. O Eduardo mora aqui desde 2002. Desde 2002, eu desde 2010, então as nossas famílias têm empresas aqui na cidade, inclusive. Então a gente não tem a possibilidade de fazer assim, vamos pegar e vamos fugir, vamos pegar ou não vamos fazer. Porque, tipo assim, qual seria a gratidão que a gente daria para os nossos pais Exatamente. fazendo isso? Pô, o nosso pai ajudou a gente na graduação inteira, quando a gente era criança, daí chega... Pai e mãe, né? Pai e mãe. E aí quando chega lá nos 50, 60 anos deles, eles têm o desgosto do filho ser chamado de ladrão ou alguma coisa assim. Então esse não é o objetivo. É um dos valores que a gente tem em comum, que não é o objetivo. Vai acontecer o empreendimento? Vai. A gente já tem N estratégias, ele vai acontecer. Inclusive na tomada de decisão de abertura da empresa de construção, quando surgiu, nem existia o nome Data 3 ainda, né? Quando nós comunicamos eles que nós fomos lá tomar chopp, que a gente chamou eles para conversar, dizendo que a gente ia começar, hoje eu vejo mais como um sinal de respeito. Sim. Mas não para pedir permissão, mas sim para tentar demonstrar que o empenho e a energia, o recurso colocado, ele estava sendo destinado nessa nova nossa empreitada. Que eles têm ponta nisso, né? Eles têm pontos conosco com isso e que o retorno deles seria exatamente o sucesso.
desse projeto nosso que a gente está fazendo. Então, eu acho isso muito legal, inclusive tendo filho, isso também é muito forte. Mas não vou dizer que é somente por eles, é por nós e por nossas famílias também, mas isso é o jeito de darmos respeito e valor ao que nós recebemos. Isso a gente tem... Gratidão, né? Gratidão, exatamente, essa é a palavra. A gente é grato por todo mundo que sempre nos está conosco e ajudando, principalmente nossa família, né? Então, Porto Belo foi escolhida por isso. É uma cidade que está em ascensão. A região onde o Wonder foi colocada foi escolhida a dedo, porque é uma região onde está crescendo bastante. É uma demanda de moradias ali vai ser imensa. Agora a gente ficou sabendo no bastidores que vai ser um shopping ali, né? Ali perto. Então isso vai ainda mais valorizar o empreendimento, né? Então a gente sempre... os corretores vêm até nós e pedem, vocês querem permuta e tudo mais? Primeiro a gente quer, da mesma forma que teve corretores que acreditaram na gente no começo, agora a gente tem que entregar para eles também, né? Exatamente. Que é o quê? Começar a obra, fazer tudo certinho, começar no prazo, que isso a gente sabe que seria básico, né? Mas, enfim, a gente começar com tudo isso, que é uma entrega, né? A gente tem hoje um grupo de corretores que acreditaram na gente no começo, que vestiram a camisa, fizeram vendas, várias vendas. Então, a gente tem que ter uma gratidão com eles e retribuir isso. Que é o quê? Começar a obra e fazer de fato ela. Porque a gente não quer só o dinheiro, a gente quer fazer diferente, a gente quer levar pessoas junto com a gente, né? Não adianta só a gente ter dinheiro se pessoas ao redor ali não... A gente vai sozinho, assim, né? Então, essa é um dos intuitos da construtora também, né? Então, pessoal, o nosso primeiro lançamento é o Wonder 987. Ele fica na Avenida José Noeli Cruz. Fica exatamente do lado do material de construção Floresta. Ali vai ser concebido o empreendimento. Nosso primeiro sonho. O empreendimento conta ali com 3 unidades por andar. Todas elas sendo 2 suítes, um lavabo. Uma delas tem uma sacada, e as outras são todas integradas. Uma vaga de garagem e 2 áreas de lazer. Uma em cima da garagem, em cima do embasamento e uma no rooftop. Totalizando ali 723 metros quadrados de área de lazer. As unidades variam de 61 metros até 69. Então, a gente ainda tem algumas unidades, caso o corretor parceiro queira conhecer, estamos à disposição. Inclusive, existe um treinamento que alguns já conhecem aqui dentro da Data3, exclusivo para corretores, em que a gente faz uma imersão dentro do Wonder e das práticas de captação de cliente, como que você trabalha um empreendimento como o Wonder dentro dessa captação, e um bate-papo para se atualizar sobre várias coisas. A gente aprende muito também, trazendo corretores aqui. Então, é uma ajuda mútua. Todo mundo precisa de todo mundo, né? Para fazer isso dar certo. Para ter acesso ao Data Training, existe um link na nossa página. E ele acontece 30 em 30 dias, mais ou menos, né? Mais ou menos. De 30 a 45 Varia dias. de acordo com o encaixe da semana, mas ali mensalmente, mais ou menos, tem um Data Training. Inclusive, tem alguns materiais já produzidos e depoimentos também, referentes ao Data Training. É muito bacana, pessoal. Se você tiver interesse, corretor, acessa, faz o cadastro. Você vai entrar para uma lista de espera, felizmente e infelizmente, mas você vai ser chamado assim que chegar a sua vez, certo? Bom, pessoal, é isso. É só o começo. Esse é o primeiro DataCast que nós vamos fazer de uma série que nós vamos trazer vários parceiros aqui, mostrarmos um pouco mais da empresa, falarmos sobre a credibilidade dessas pessoas que estão trabalhando conosco, da nossa credibilidade, trazer mais referente às nossas obras e agradeço a todos por assistirem. Gustavo, se quiser dizer alguma coisa. É isso, pessoal. Fica aí para assistir os próximos DataCast. Como o Eduardo comentou, a gente quer mostrar um pouco da parte interna da construtora, né? Algumas pessoas já têm a oportunidade de conhecer, mas caso queira um treinamento do nosso empreendimento ou nos conhecer, nosso endereço está lá no Instagram. Pode chamar a gente por lá para agendar um treinamento, para a gente tomar um café. Estamos à disposição e a porta está sempre aberta.